Eu vou conversar agora com o médico paraense Armando Lobato. Ele é cirurgião vascular e atua em São Paulo. Doutor Armando, é um prazer poder falar com o senhor. Mauro, sempre é muito bom ter o seu contato, sempre é muito bom poder falar com a população na qual eu tive toda a minha infância e adolescência presente em Belém do Pará. Bem, cirurgião vascular, o senhor tem sido muito demandado nesse período de Covid, não? Sim, Mauro, para você ter uma ideia, hoje a minha equipe, nós fazemos cobertura de alguns hospitais da Rede Dor de São Paulo, do Sírio-Libanês, e para você ter uma ideia, só hoje nós tivemos que passar 12 catéteres, que são catéteres, são pacientes que precisam de antibiótico, corticoide, por uma via de acesso da veia. E muitas vezes ele não tem mais veia periférica. Então, nós fazemos punções, acessos, para que esses pacientes façam uso das medicações. E desses, Mauro, 95% são causados por Covid. São pacientes que estão internados na UTI e precisam de acesso vascular. Hoje, então, por exemplo, o dia foi puxadíssimo. Como é que está a história de trombose em função da Covid? Este é um dos principais fatores relacionados à mortalidade do paciente. É importante que a população saiba, ele já deve ter uma boa informação, que o Covid é um vírus, e todo vírus ele tem um período ativo dele, onde o pico ocorre em 2 ou até 3 semanas, e normalmente, após esse período, a virulência começa a cair. E em torno de 3, 4 semanas, essa pessoa já não tem a virulência do vírus. O que é importante disso? São as consequências do Covid. Então, nesse período inflamatório, que é essa fase aguda dele, ele pode dar problema nos rins, inchaço nos rins, ele pode dar problema no pulmão, principalmente, e ele pode causar no sangue da pessoa que não tem nenhuma doença prévia, ou seja, pode ser um jovem que não tem alteração de placas na artéria ou que não tem válvulas insuficientes nas veias, ele altera a coagulação e leva a trombose dentro deste vaso. E, geralmente, essa trombose é extremamente extensa e que ocasiona uma morbidade, ou seja, uma complicação muito grande. O que se faz, como todos já devem estar cientes, da feita que você diagnosticou a presença do Covid e você tem um exame que chama-se dedímero, o nome desse exame. E se você tem esse dedímero elevando, o paciente está pouco sintomático, quase não sente nada. Mas começa esse exame, o dedímero começa a aumentar, você pode já introduzir esse anticoagulante, que é feito de forma subcutânea, não é dentro da veia nem no músculo, é como se fosse uma injeção de insulina, por exemplo, e esse vai fazer a profilaxia, ou seja, para evitar que este coágulo se forme dentro do vaso. Então, a maneira mais fácil de você saber quando começar, Mauro, que eu acho que esse é um ponto muito importante, se o paciente é oligosintomático, ou seja, pouco sintomático, é através do dedímero. Se o dedímero aumenta, você deve entrar com a anticoagulação. Por exemplo, não vou falar o nome, mas eu tratei um dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve Covid, e nós, quando começou a aumentar exatamente o dedímero desse paciente, e nós entramos com o Clexane, com o anticoagulante oral, e o paciente evoluiu, graças a Deus, sem maiores intercorrências. Então, esse é o ponto. Eu acho importante disso, Mauro, é saber quando iniciar. Não é quando o cara está grave, quando o paciente está grave, já sabe o que tem que dar. Mas o importante é se o cara teve diagnóstico, ele está bem. Eu devo ou não dar o anticoagulante para ele? É este ponto. Lembre-se, quando o paciente é jovem, tudo bem. Mas lembre que os casos graves são pacientes acima de 70 anos. E paciente acima de 70 anos, o anticoagulante pode causar consequências gravíssimas. Sangramentos cerebrais, sangramentos renais, sangramentos digestivos. Então, ela faz sim, ela é muito, muito agressiva. Então, você deve introduzir quando há algum sinal nesse paciente
que vale a pena você correr o risco desse paciente ter um sangramento. Bem, Não sei se foi claro. claro, e a trombose, ela só acontece quando o paciente está em crise, está no hospital, ou ela pode aparecer depois como consequência de ter tido a Covid? Mauro, às vezes a trombose ocorre o paciente em casa. O paciente ainda nem foi no hospital. É aquele paciente, como eu falei para você, é o paciente que está oligossintomático, não sente quase nada. Era o caso desse nosso paciente que eu referi anteriormente. Então, ele não está sentindo nada. Só que, se ele não tem algum exame que mostre para ele que está havendo uma elevação do processo inflamatório, seja ele através do PCR, principalmente o dedímero, que é um exame muito bom, que ele está muito relacionado à evolução trombótica no paciente, às vezes o paciente está em casa e tem uma trombose. Em casa, nem foi no hospital ainda nem foi ao hospital. E também ele pode ter essa trombose também depois que sair do hospital. Depende, se não for controlado, por exemplo, você não pode dar alta para um paciente em que o dedímero ou a PCR está se elevando, mesmo ele estando bem. Se a PCR e o dedímero, significa o quê? Que o processo inflamatório está em andamento. Então, ele pode estar hoje bem, mas daqui a 24, 48 horas ele pode ter uma aceleração do processo e evoluir, seja com insuficiência respiratória, insuficiência renal ou uma trombose, que é gravíssima. Doutor Armando, questão de vacina. Ainda tem gente que fala, que fica em dúvida e assim por diante. Eu queria que o senhor nos explicasse. A grávida, quem já passou por uma UTI, esses precisam se vacinar? Quais são os pontos importantes, Mauro, de nós falamos sobre isso? Por exemplo, grávida. Não há um estudo, você soube que foi um ano, é tempo recorde para a autorização da vacina no mundo todo, mas foi uma situação emergencial. Então, não tem estudos clínicos mostrando se há algum efeito da vacina no feto. Não tem. Em animais, não houve essa alteração genética, não houve mutação genética. Então, o Ministério da Saúde recomenda que isso tem que ser uma atitude compartilhada entre o paciente e o seu próprio médico. Então, o próprio obstetra da paciente tem que fazer essa avaliação e ele fazer por prescrição. Não é o caso que você toma vacina, você vai lá no posto e toma, não. Tem que ser feito uma conduta compartilhada entre o paciente e o médico. Outra dúvida importante, Mauro, é paciente que diz o seguinte: eu já tive Covid, então já estou imune, eu preciso me vacinar? Sim. Não há estudos comprovando que a sua imunidade pós a doença ela seja permanente. E nem por quanto tempo ela está presente. Então, sim, se você teve Covid, você está com IgG, por exemplo, alta, você deve sim se vacinar. Outra pergunta: o paciente, por exemplo, Mauro, eu estou com Covid agora, estou com Covid assintomático, não estou sentindo nada. Eu devo me vacinar? Você deve, mas não no momento. Por quê? Porque você tem um período de incubação de 7 a 10 dias, e se você sair nesse período na rua, você tem que estar isolado. Você tem que estar isolado. Você vai contaminar outras pessoas. Então, o ideal é, se você está assintomático, você fica esperando, faça a sua quarentena de 14 dias, e o ideal é que você vá tomar essa vacina quando seus exames não mostrarem mais que você está infectante. E também, lembre-se que você pode confundir os sintomas da vacina com os sintomas da doença. Então, você não sabe se está agravando a doença ou se é a vacina que está causando os sintomas. Então, o ideal é você esperar 3 a 4 semanas pós-Covid, pós o diagnóstico, 4 semanas ideal, e aí sim você deve se vacinar, mas não na fase efetiva da doença. Doutor Armando, por que as crianças não devem se vacinar, já que são vetores? Essa é uma outra grande colocação. Por quê, Mauro? O primeiro ponto é que também não foi feito estudo em criança. O estudo só foi feito em adulto, o estudo clínico. Então, não se sabe a dosagem, o efeito que isso possa ocasionar numa criança. Então, por que ocorreu isso aqui? Não é por negligência dos cientistas, é porque não teve tempo. Nós fizemos algo inédito. A ciência foi fenomenal. Nós conseguimos produzir uma vacina em um ano. Isso não tem na história, como todos devem saber,
a vacina mais rápida produzida anteriormente da Covid demorou 4 anos. 4 anos. Então, várias coisas ainda não estão identificadas. E é muito grave você dar uma vacina numa criança se você ainda não tem um estudo clínico sobre isso. O da gestante foi feito em animais grávidos, e não houve alteração, não houve mutação, né? Mas de criança não tem nenhum estudo, zero. Então, no momento, a gente não pode oferecer algo para uma criança que possa ocasionar prejuízos para o resto da vida dela. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor no início da pandemia. De lá para cá, tanta coisa mudou. É um ensinamento, uma aprendizagem a cada dia. Isso, Mauro. E vou falar para você, ainda se sabe muito pouco da doença. Como eu te falei, não se sabe se você vai ficar imune ou não. Você não sabe se a imunidade que você tem hoje vai durar 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Né? Você não sabe se a imunidade da vacina também ela vai ter que ser provavelmente igual a vacina contra a gripe. Você vai ter que estar repetindo anualmente. Mas isso, pouca coisa sabe. Melhorou-se muito a abordagem, Mauro, nas UTIs. Nas UTIs, o pessoal pegou mais experiência. Os primeiros casos foram verdadeiros ensinamentos da parte clínica. E aí entendeu-se o seguinte: às vezes me ligam pedindo, não, tem o reumatologista, não sei de onde, falou que tem um antiviral que é o que salva as pessoas. Em verdade, não, infelizmente não tem. Infelizmente não tem. O que você tem que fazer no paciente com Covid é ter um suporte de UTI muito bom, uma equipe médica experiente, que infelizmente não é o que nós observamos. Nós observamos que a equipe experiente da UTI geralmente são pessoas, às vezes, mais idosas, elas não estão na cobertura da UTI e vão os médicos mais jovens, inexperientes, tomarem conta desse seu paciente na UTI. Então, esta mudança não funciona. Se você vai para uma UTI com médicos inexperientes e não tem uma estrutura de aparelhagem que suporte esses 15 a 21 dias, que é a fase aguda, a fase inflamatória gravíssima do Covid, o que você precisa é segurar o paciente vivo por 21 dias. Você tem que segurar esse paciente por 21 dias. Após 21 dias, se ele não pegar uma infecção secundária, que é outro risco, que é a morte que infecta o pulmão, infecta o rim, se isso não ocorrer, esse paciente vai sobreviver. Você precisa apenas manter o paciente vivo. É difícil falar isso para a população, mas não tem um milagre. É manter o paciente por 2 a 3 semanas. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão cerebral. Existe alguma forma de se antecipar um AVC? Mauro, nós temos 2 causas principais de AVC. Nós temos a causa embólica, e que vai levar, de uma maneira geral, a uma falta de sangue, uma isquemia cerebral, e temos uma causa que seria hemorrágica, que é os chamados aneurismas cerebrais. Então, temos esses 2 pontos. É o antigo derrame, popularmente falando, né? O derrame, isso, exatamente. O derrame isquêmico e o derrame hemorrágico. São os 2 derrames que é o AVC. O AVC isquêmico, primeiro ponto, às vezes a pessoa pensa, ele já tem uma doença no cérebro. Não. 85% dos casos de AVC isquêmico, do derrame isquêmico, a causa é cardíaca. O paciente tem arritmia, porque hoje o paciente sobrevive mais. Os idosos estão vivendo muito mais. Então, eles têm arritmias cardíacas, fibrilações, principalmente fibrilação atrial, mas pode ser fibrilação supraventricular também. Então, 85% são coágulos que se formam no coração e o coração bombando manda para o cérebro. Então, isto pode ser evitado, Mauro, através do exame cardiológico. Se encontrar algum tipo de arritmia, nós fazemos o Holter deste paciente, ou seja, você faz o controle da frequência cardíaca por 24 horas e vai anotando. Eu fiz exercício, aí você anota. Eu fiz exercício das 6 às 7. Eu estava tomando Coca-Cola, qualquer coisa. Você vai anotando, estou me alimentando, para saber se é que você vai apresentar. E diagnosticada essa arritmia, seja ela pelo eletro, ou seja pelo Holter, porque às vezes no eletro que você faz não está tendo arritmia, mas o cara tem. Então precisa fazer um Holter, 24 horas.
E isso diagnosticado, você vai para o exame do coração, que é o ecocardiograma. No entanto, o ecocardiograma, que todos conhecem, é aquele transtorácico, aquele que fica... A pessoa passa no peito, passa nas costas. Não. Esse só tem 50% de diagnóstico de coágulo dentro do coração, porque eu volto a falar, a arritmia, o coração bate diferente, não bate normal. Dentro da câmara do coração, nós temos 4 câmaras. Dentro dessas câmaras, elas formam-se coágulos. E numa dessas, o coágulo sai do coração e vai para o cérebro. Então, nós temos que diagnosticar se aquela pessoa tem coágulo. Então, você passa um ecocardiograma, chama-se transesofágica, como se fosse uma endoscopia. E esse transesofágico, sim, é que tem maior acurácia no diagnóstico de coágulos dentro do coração. Bem, você tendo isto, sendo uma arritmia ou tendo um coágulo dentro do coração, então, se você tiver uma arritmia, uma fibrilação, independente se tem coágulo ou não, e se você tem coágulo, também independente se tem arritmia ou não, você tem que tomar o anticoagulante. Obrigatório. Ponto. Por quanto? Resto da vida. Acabou. Resto da vida. E dependendo da arritmia, aí eu ir para o cardiologista se vale a pena colocar marca-passo ou não neste paciente. Mas, doutor Armando, para essas maneira de... Pois não? Essas artérias coronárias, pode fazer um cateterismo, pode fazer um exame de imagem, vai descobrir alguma obstrução e coloca um stent. E nas veias do cérebro, que exame pode ser feito? Também. Hoje a gente faz, de preferência, Mauro, a gente faz uma angiotomografia cerebral ou nós podemos fazer uma angiorressonância com um aparelho de 3 Tesla, do Tesla, do inventor. Então, se você tiver um aparelho de 3 Tesla, vale a pena fazer uma ressonância de cérebro para ver a circulação cerebral. Nessa circulação cerebral, se ela tiver placas, aquela gordurinha dentro, fazendo entupimento dessa artéria, nós temos hoje stents dedicados a artérias do cérebro. Então, eu acho que semana que vem também vamos fazer 2 casos desses, de paciente que está entupindo a artéria do cérebro. Nós entramos com fio-guia, que é da grossura, Mauro, do cabelo da gente, uma coisa mínima. Dentro de um microcatéter vai um stent e você libera esse stent abrindo, como se abre, como você falou, o coração, você abre a circulação da cabeça hoje, sem precisar ter que operar esse paciente. Então, isso é muito viável. Hoje também tem, para aneurisma cerebral, onde tem o AVC hemorrágico, que antigamente o cirurgião colocava clips, né, no cérebro, hoje não se coloca mais. Hoje também tem uma prótese, que é, se fosse um stent, chama-se modulador de fluxo, e isto você coloca no cérebro e esse aneurisma, ele trombosa, ou seja, ele não vai explodir, ele não vai... Então, houve essa modificação, não existe mais clips para cérebro. Então, aquelas cirurgias totalmente abertas, coisas assim, não existe mais. Ela existe quando você tem a hemorragia já, né, Mauro? Aí já está... Aí tem que drenar. Tem que drenar e talvez tenha que clampear lá dentro. Aí é uma situação... Ou seja, você não está fazendo o que nós estamos tentando, que é evitar que isto ocorra. Quando a coisa aconteceu, aí não tem outro jeito a não ser abrir a cabeça da pessoa. Então, para que não aconteça, é necessário fazer esse exame e se antecipar a questão. Antecipar. O ideal é a profilaxia. Na parte vascular e cardiovascular também, quer dizer, você não vai esperar ter um infarto para tratar o infarto. Você tem que evitar o infarto. Você não vai esperar ter um derrame para tratar o derrame. Vamos ter que evitar o derrame. Mas, para isso, Mauro, tem que fazer o check-up vascular. É isso que eu venho falando para os meus pacientes. A pessoa pensa só no check-up cardíaco. A pessoa não faz o check-up circulatório, porque não foi passado à população, que é importante. Não é só o coração que nós temos. Nós temos o cérebro, nós temos os rins, nós temos o fígado, o intestino. Tudo isso tem que ser feito um check-up, da mesma maneira que é feito no coração. Doutor Armando Lobato, muito obrigado por mais essa consulta pública, mais essa conversa, é sempre muito interessante, cheia de novidades. Muito obrigado pela entrevista e boa noite para o senhor. Mauro, muito obrigado. É uma honra poder falar com você no seu programa, que tem uma amplitude enorme e um orgulho de ter um paraense como você, tendo um alto nível de entrevista. Grande abraço. Muito obrigado, um grande abraço. Estou à disposição. Ok.